Alô, amigo assinante do Canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes do Centro-Oeste. Estamos hoje na cidade de Brasília, mais especificamente em Águas Claras. Por enquanto, a singeleza do ambiente, mas é um ambiente de trabalho de uma vida toda do nosso entrevistado de hoje, o Dr. Jorge Salomão. Estamos naturalmente numa obra, porque seria demais até pedir para ele parar o seu dia a dia, né, para ficar por conta da gente, mas já deu uma paradinha, mas sim, sempre no canteiro de obras, né? Dr. Jorge, primeiro, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Eu sei que o senhor eu não sei nem como eu posso falar isso aí, mas em termos de metros quadrados construídos na história de Brasília, eu acredito que o senhor seja campeão, ou eu estou mentindo? Eu tenho bastante coisa construída e o mais interessante, somente para os árabes. Somente para a colônia? Nunca fiz obra para o brasileiro, na minha vida. Eu tenho 44 anos de profissão. Pouco tempo que eu tenho de vida. Nunca fiz uma obra para um brasileiro. E os árabes de Anápolis. Algum motivo específico ou não? Coincidência. Um chama o outro, um passa para o outro. E estou muito feliz, certo? E vamos continuar trabalhando por mais alguns anos. Com certeza, mais alguns anos. Bom, mas o mote da conversa aqui hoje é o quê? Resgatar um pouquinho da história do seu pai, da sua mãe, né? A gente situar no tempo e no espaço um pouquinho da família Salomão. Qual que é a origem da família? É Líbano? É Síria? Onde é que é? Meu avô nasceu na Palestina. Qual o nome dele? O nome do meu avô é Jade Salomão. Ele nasceu numa cidadezinha pequena chamada Busnã. Chegava a ser uma aldeia ou já era uma cidade? É uma aldeia, próximo a uma cidade chamada Nazaré. Essa cidade, ela é um centro de estudos de faculdade, atualmente. É um centro de estudos, são faculdades, escolas, mas uma cidade que não cresceu populacionalmente, tá? Continua sendo uma cidade pequena, mas uma cidade universitária. Certo? A vocação era essa, então? E meu avô, logo com idade escolar, ele transferiu para a cidade de Acos, também conhecida por São João do Acre. Tá? Essa cidade, historicamente, ela é famosa porque o Ricardo Coração de Leão venceu a batalha e reassumiu o poder da região na cidade de Acos, onde tinha um forte. Isso no ano de 1184. E ela se tornou famosa pela história do Ricardo Coração de Leão. Mas certo que meu avô foi para lá ainda criança e ele, com idade de 12 anos, concluiu o primário e ele relata essa história quando ele foi paraninfo da primeira turma que se formou no grupo escolar Jade Salomão lá em Anápolis. E ele, como paraninfo, ele contou a história dele. E ele conta que ele, com idade de 12 anos, ele foi o primeiro colocado e ele ganhou do imperador da Rússia, o czar Nicolau II, uma bolsa para ele estudar em Nazaré. Nazaré é a cidade de Cristo, né? Onde morava a Sagrada Família. E ele estudou até os 18 anos em Nazaré, quando ele formou em pedagogia e letras. E o meu avô falava e escrevia em 7 idiomas. Falava fluentemente o russo, o polonês, o árabe, claro, né, o francês, posteriormente português, e línguas daquela região. Quando ele se formou, ele foi nomeado pelo czar
como um diretor das escolas russas na Palestina e na Síria. E naquela região ali, a Rússia mantinha várias escolas. Ele passou a ser um homem de confiança do czar. E o czar o condecorou com um título de laureado, e ele passou a ser diretor das escolas russas em toda aquela parte do Oriente. E em Lataqui, uma cidade da Síria, ele conheceu uma menina, professora, e se casou com ela. Essa menina tem nome? Essa menina é minha avó. Chama Catarina Salomão. Mas é interessante isso, porque ele está contando a história da Rússia e Catarina é um nome russo. Né? Exatamente. E a admiração dele pelo czar era tanto que ele colocou nos filhos que ele teve, Olga, Jorge. Eu estava adivinhando já, né? Olga, Jorge, Nájila e Alexis, o nome dos filhos do czar. Aliás, apenas Olga e Alexis. E a Olga, a minha tia mais velha, e meu pai nasceram na Síria. Em 2005, a Rússia perdeu uma guerra contra o Japão. 1905, se eu quero falar. Desculpe, 1905. Isso. Perdeu uma guerra contra o Japão e começou a ter na Rússia uma revolta muito grande contra o czar. E eles começaram a assassinar todas as pessoas da confiança do czar. E meu avô era um homem de confiança do czar. Essa perseguição culminou com a exterminação da família todinha do czar, que matou tudo, e dizem que escapuliu a Anastácia. Tem essa história, a lenda da Anastácia. A lenda da Anastácia. O certo é que meu pai nasceu em 1909 na Síria, a minha tia Olga nasceu em 1907 e meu avô veio embora para o Brasil em 1909. O senhor permite até o parênteses, mas como seu avô conseguiu safar dessa perseguição aí? Tem ideia? Exatamente. Ele fugiu. Foi fugir mesmo, é puro e simples. Fugiu. Ele largou a família na Síria e embarcou no primeiro navio que passou, que depois que ele ficou sabendo que era para as Américas o navio. Ele queria fugir da perseguição de Lênin. Era sair de lá. E esse navio passava obrigatoriamente pela França e com destino às Américas. E quando se falava em destino às Américas, significava Buenos Aires. A referência maior era Buenos Aires. Era a referência maior. Só que no navio, por coincidência, ele conheceu uma pessoa que no vai e vem, no bate-papo, era parente de um senhor chamado Bacila, que morava em São Paulo. E que meu avô era correspondente dele. Porque meu avô, ele sempre foi um escritor, um homem que se correspondia com o mundo todo. Ele redigia para jornais, ele era tradutor de livros russos. Era uma exceção, sem dúvida nenhuma, na época, exceção das exceções. Né? E ele se correspondia com o senhor Bacila, em São Paulo, e quando a pessoa diz para ele que era parente do Bacila, mas você sabe onde Bacila mora? Sei, em São Paulo. Então eu vou para São Paulo. E no caminho ele decidiu parar no Porto de Santos e de Santos, São Paulo, e lá ele ficou durante uma semana. Aí, tomando informação, etc., foi para Catalão. Mascatear, é evidente. Mascate.
Mas meu avô, ele sempre teve muita ligação com cultura. Mas isso aí de repente não seria um choque na vida dele? Um homem tão culto, né? Tão versado nas letras, como a gente falou, era exceção na época. De repente ter que deixar isso aí para mascatear não deixa de ser um choque na vida de alguém, né? O choque é muito grande, até questão de alimentação, de língua, de costumes. Você vê que até hoje a família árabe, ela tem um tipo de vida diferente do brasileiro, certo? A ligação do árabe com a sua família, com a comida árabe, ela se destaca, entendeu? Melhor ou pior, não vem ao caso, ela é diferente. Então, para ele, de qualquer maneira, era um choque. Mas ele, quando chegava na cidade, logo pensava em abrir um grêmio literário, em fundar uma escola, e não sei, ele logo dava um jeito nisso. Ao invés de abrir um negócio, ele pensava em negócio de letras. Cultura, E ele depois foi convidado para ir para Formosa, aqui em Goiás. E foi para Formosa para abrir um grêmio literário, um grêmio de dar aula, de abrir escola, etc. Ele não se preocupava com o comércio, nunca se preocupou. Mas a necessidade de se ganhar a vida falava mais alto. E ele teve que partir para o comércio, não tinha outra maneira. E o comércio era a estrada de ferro. Então ele foi para Goiandira. Em Goiandira, em 1913, ele mandou trazer a família, 12 para 13. Aí veio meu pai, minha tia e minha avó. Chegou em Goiandira, abriu um comércio, etc, etc. Mas Goiandira era uma cidade pequena, continua sendo. E em 1916 ele foi para Araguari. Aí já tinha nascido minha tia Nália Salomão e meu tio Alex Salomão. E eles foram para Araguari, onde ele abriu uma loja de secos e molhados. E essa loja, ele ficou com ela muitos anos. Até que na época por volta dos anos 25 a 30, de 24 a 30, houve uma grande revolta no Brasil em função da eleição de Arthur Bernardes, e houve uma revolta para depor o Arthur Bernardes, e foi a época que surgiu a coluna Prestes, foi a época que apareceu Getúlio, João Pessoa. Quer dizer, o tabuleiro político do Brasil começou a se movimentar na época. Começou a se movimentar. E os revoltosos passaram por Araguari. O senhor fala a coluna Prestes mesmo? Não, os revoltosos eram, vamos falar, os aliados de Getúlio Vargas, de João Pessoa, etc., que queriam depor Arthur Bernardes. E saquearam o armazém, dizendo que aquilo era um dinheiro emprestado. Eles pegavam querosene, arame farpado, açúcar, e deixaram um papelzinho com meu avô dizendo que depois pagava, o governo pagava. Certo é que deixou ele quebrado. Só que entre os credores dele, tinha uma pessoa que tinha uma fazenda em Anápolis, chamada Fazenda Catingueiro. E essa fazenda, ela tinha lá uma olaria funcionando, de o Morro da Capoava, e descia naquela região toda que todos nós já conhecemos. E meu avô acabou pegando aquilo como dívida. Em 1925, meu avô foi a Anápolis e passou a escritura da fazenda para ele. Foi lá conhecer, né? E foi lá conhecer.
Já se falava desde 1930, com a novo presidente da República, que passou a ser o Getúlio Vargas, no caso era ditador, se falava muito em Anápolis como uma cidade mais importante do estado de Goiás. Era o final da linha de trem. Porque não existia nem Goiânia ainda. Exatamente. Mas já se falava em construir a nova capital pelo Pedro Ludovico, que foi um interventor de Getúlio Vargas. E Pedro Ludovico começou a preparar a mudança, e o decreto de mudança de Goiânia foi em 1937. Só que Goiânia realmente virou capital em 1942. Mas o decreto de mudança da capital do estado de Goiás de 1937. Ora, lá tinha uma olaria. Meu pai antes, quando meu avô tinha loja em Araguari, ele estudava no Mackenzie, em São Paulo. Mas meu avô, quando quebrou, foi saqueado, ele falou: não tem condição de sustentar você aí em São Paulo. Meu pai voltou para trabalhar com meu avô. Deixou as letras para serviço braçal mesmo. E começou a trabalhar com meu avô na loja, e ele então deu um jeito de comprar um caminhão, e ele ia de São Paulo a Araguari para buscar mercadoria, para não pagar frete, para ficar mais barato, né? E quando meu avô pegou essas terras em Anápolis, meu pai viu que haveria a possibilidade de ele montar uma cerâmica de telhas, e também que tinha uma pedreira na região. E meu avô então decidiu mudar para Anápolis e alugou uma casa na esquina da 14 de Julho com a Barão do Rio Branco, da família Velasco, que era dona daquela região toda. Então morava meu avô na esquina e a família Velasco e seus filhos na 14 de Julho. Na sucessão. Na sucessão. O sonho da dona Anita Velasco era que Anápolis tivesse um colégio de freiras. Quando ela viu da possibilidade das irmãs salesianas irem para Anápolis, ela doou aquele terreno onde hoje é o Colégio Auxílio. Praticamente um quarteirão inteiro. Exatamente. Doou para as igrejas, para as irmãs salesianas, na condição delas mudarem para lá. Naquela época, meu pai já havia comprado a cerâmica de telhas. Aliás, não comprou a cerâmica, ele viu o barro, ele viu a possibilidade de se montar uma cerâmica. Comprou o equipamento e montou a cerâmica de telhas. Já tinha olaria de tijolos e começou a montar a pedreira. Tudo isso visando Goiânia. Meu pai visualizou fornecimento de materiais, de tijolos, de telhas, de brita para Goiânia, a construção de Goiânia e para Anápolis também. Só que naquela época era interessante porque ele vendia a telha colocada. Ele tinha que subir no telhado e colocar, porque senão ninguém sabia fazer. E ele ia para Goiânia carregado, chegava lá, passava um dia, dois, colocando as telhas nas casas que compravam. Coincidentemente, naquela ocasião, o meu avô sofreu um derrame cerebral. E ele ficou hemiplégico do lado direito. Foram 4 anos de luta para ele recuperar. E assim que ele começou a recuperar, ele voltou às atividades dele. E quais eram?
Ele fundou a União Síria em Anápolis em 1930. Ele foi fundador do Asilo São Vicente de Paula. Ele foi fundador da Casa da Criança em Goiânia. Ele sempre trabalhava como benemérito, como instituições que faziam ou caridade, ou instrução de cultura, ou alguma coisa que congregasse a colônia árabe. Fundou a escola árabe-português. De início não tinha professor, ele foi dar aula. Depois veio um professor de nome Yusuf para Anápolis. E ele continuou nas atividades culturais e beneméritas dele, sempre. E ele, atrás disso, ele rodava o Brasil. Ele ia no Rio, ele ia em São Paulo, ele ia em tudo quanto é lugar, atrás de patrícios, para ajudar na construção das coisas que ele queria. Uma das ajudas muito grandes que ele teve foi do Herbert Mozo, que foi presidente da Federação Brasileira da Imprensa, e que deu uma cobertura muito grande para ele. Conseguiu no Rio de Janeiro angariar muito fundo para a construção das casas da criança. E nós temos de posse uma carta de agradecimento muito emotiva até da dona Gersina, esposa do Pedro Ludovico. Mas meu pai continuou fornecendo material para Goiânia. Coincidiu que o meu avô Calixto Abrão, que por sinal era sobrinho do meu avô Jade, porque a mãe do meu avô Calixto é irmã do meu avô Jade. Portanto, as filhas do Calixto Abrão, meu avô, eram primas do meu pai, eram primos do meu pai. Entre eles, Munir Calixto, Fuad Calixto, Faz Calixto, a família Calixto Abrão grande, e minha mãe, Aparecida Salomão, Aparecida Calixto. Nessas idas para Goiânia, ele começou a namorar a minha mãe, a prima dele, e acabou por se casar com ela em 1942. Em 1943 eu nasci. Certo? Certíssimo. Já nasci por causa da construção. As voltas que a vida dá, né? Eu não tinha nascido. Muito bem. Meu pai se casou, continuou trabalhando, meu avô hemiplégico, e sempre procurando alguma coisa para ajudar de alguma maneira. Então, quando se falou em fundar o clube recreativo, meu avô pagou o lote para a construção do clube recreativo de Anápolis. Existe um comentário de que meu avô vendeu aquela área. Na verdade, não foi bem isso. É que meu avô era dono de duas áreas. Era dono dali onde é a Caiçara e a quadra do CRA, e dona do outro lote, que é onde era o clube. E meu avô era dono dos dois lotes, e não podiam ser separados. Então o clube resolveu comprar o outro lote. Então meu avô doou um e vendeu o outro lote para o CRA. Abrindo outro parênteses aqui, teve alguma ingerência do seu avô no nome do clube? Porque o CRA, todos conhecem, Clube Recreativo Anapolino, começou como Clube Lítero Recreativo Anapolino. Não teve. Como ingerência, não. Mas o meu avô acabou por ser o título de sócio benemérito do clube,
dado pelo Luiz de Curado de Godoy, que era o presidente do clube. Meu avô, se não me engano, Manuel Gonçalves da Cruz, foi o primeiro vice-presidente dessa gestão. E eu tenho a fotografia dele. Na inauguração do clube. É coisa recente, né? Recente. Bom, meu pai continuou até os últimos dias da vida dele com pedreira, com cerâmica, e ele acabou parando com a olaria. Mas lá em Anápolis eu acho que todo mundo conhecia meu pai, o Jorge da Pedreira. Jorge da Pedreira. Minha tia fez a primeira escola de datilografia do estado de Goiás. Ela foi a primeira escola de taquigrafia do estado de Goiás. Na época, Brasília precisava de taquígrafo para trabalhar no Senado, né? Que tinha que anotar as reuniões, etc. Brasília estava começando. E ela formou vários taquígrafos que vieram para Brasília para trabalhar no Senado Federal. E datilógrafos, que antigamente quem não soubesse datilografia não sabia fazer nada. Não tinha muita serventia, não? Não tinha muita serventia. E meu tio Alex formou-se em advocacia, se casou com a dona Palmira, teve 3 filhos, Elmer Prata Salomão, Jade Salomão Neto e Alex Salomão Júnior. Hoje eles moram aqui em Brasília. O Alex é dono de uma empresa chamada Sintrex, o Elmer é dono de uma empresa de geologia chamada GEL, e o Jade também é geólogo, trabalha com o Elmer. Estudamos no colégio Santana, São Francisco, e depois eu fui para Ouro Preto, sustentado pela pedreira, né? E meu pai, ele sempre que ele podia doar alguma coisa, ou podia ajudar alguma coisa, alguma instituição, ele sempre o fazia em nome do meu avô. Sempre tinha essa referência. Ele nunca doou nada em nome dele. Nada como Jorge Salomão. Nada. Tudo que ele fazia, quem está oferecendo é o Jade Salomão. Nunca ele colocou nada em nome dele. E o que isso trouxe de ensinamento para o senhor? Trouxe essa entrevista. Está criando toda a referência e contando a história dele até agora, né? Porque a intenção nossa o que é? É contar a história, mas dar umas pinceladas também na vida do Dr. Jorge, também é muito interessante. Dá uma olhada aqui. Isso aqui são documentos da minha família. Isso aqui é a história da minha família. Porque eu tive o cuidado de escrever sobre a minha família, de ter todos os documentos na mão. É porque eu tive um pai que me ensinou a preservar o nome da família. Ele não fazia nada no sentido de engrandecê-lo. Ele fazia em nome de engrandecer o pai dele, que é o patriarca, que é o dono da família. É a referência certo? maior. É a referência maior. E a mesma coisa eu posso dizer com relação à minha tia Nájila, que sempre ajudou, mas em nome do pai. Sempre. Nunca buscamos glória para si, mas para quem nos ensinou, certo? E continuei os meus estudos. Eu fui para a escola de Minas, em Ouro Preto. E acabei
indo para estudar em Belo Horizonte. E eu e meu primo Elmer morávamos juntos na Barão do Rio Branco, na casa que meu pai construiu em 1937, quando foi doado o terreno para as igrejas salesianas. Ele teve que construir uma casa que hoje é o laboratório do meu irmão, laboratório bioclínico. Aquela arquitetura guarda a originalidade ou não? Nunca mudou nem a cor. Muita gente briga com o Roberto. Muda a fachada, coloca um blindex, uma velharia, faz uma coisa diferente. Moderno. Seu irmão engenheiro. Não muda a cara dessa casa. Ela vai ser eternamente assim. Era uma família que privilegiava o estudo e as letras, e de repente o filho, né, e o primeiro filho não passa no vestibular. O que aconteceu, doutor João? Eu saí, fui para um bar e pedi um copo de leite, coisa que eu não gosto. E esse bar é bar de cachaceiro. Então você pediu leite para passar mal mesmo. Passar mal. E tinha lá uma pessoa de terno, gravata, e falou assim: o senhor está chorando? Falei, mais ou menos. Que idade o senhor tinha, mais ou menos, né? Eu tinha 18 anos. Falou, tomou bomba no vestibular, né? Falei, tomei. Falei, essa escola aqui não é para paraquedista, não. Se o senhor quer passar em vestibular, vai para Uberlândia. Aqui só passa quem sabe. Foi duro com o senhor. Pô, me jogou no chão, né? Pisou. Falei, não, mas eu vim aqui para fazer uma tentativa e tal. Não, mas vai fazer tentativa lá em Uberlândia. Aqui ninguém passa, não. Aqui é escola de gente que sabe. Certo? Essa escola aqui é a maior e melhor do Brasil. Falei, meu amigo, como é que é seu nome? Falou, todo mundo me conhece por Jacaré. Eu sou Bedel da escola. Bedel é esse que avisa a hora que a aula termina. Porque essas novas gerações nem sabem que existiu o Bedel. Sou Bedel da Escola de Minas, com coisa que era o diretor, sabe como é que é? Falei, pois eu vou te mostrar um dia que essa escola não vale nada, sabe? E saí dali pisando duro. E aí avisei, fui na centro telefônico, fiquei lá 2 horas esperando para falar com a Anápolis, consegui falar e meu pai e minha mãe me receberam de, não, meu filho, isso é normal, bomba foi feita para estudante e tal, e abriram as portas para mim. Eu voltei para Anápolis, fiquei em Anápolis uns 3, 4 meses, voltei para Ouro Preto. Meu pai, vai para Belo Horizonte, você não queria ir para Belo Horizonte? Não, agora eu quero Ouro Preto. Tem um bandido lá que me desafiou. O Jacaré me desafiou. E eu voltei para Ouro Preto e comecei a fazer cursinho. Eu era o primeiro aluno do cursinho, mas não abria mão. Virou questão de honra mesmo. E comecei a estudar e passei vestibular, já derrotado de novo, porque eu passei em segundo lugar. E o nome do primeiro colocado era Guilherme. Meu xará. Seu xará foi o primeiro colocado. Aí eu comecei a fazer o curso de engenharia. Nós éramos 7 alunos aprovados no curso, para 50 vagas. No primeiro ano sobraram 2, eu e o Sérgio, um amigo meu. E com 2 nós terminamos o último ano. Quando eu estava já no 3º ano, eu trabalhava, dava aulas na própria faculdade, própria Escola de Minas, como monitor, que naquela época dava aula e corrigia a prova e etc. E eles vieram me perguntar, você está tentando tirar o título de laureado, é? Eu não sei nem o que é isso. Não, porque tem no estatuto da escola que o aluno que tira em todas as matérias média superior a 8,5, ele no final recebe o título de laureado. Mas eu não vou conseguir isso, eu tirar todas as matérias, e ainda na época eu comentei, ainda eu tenho um Big Ben pela frente. Big Ben era um professor
tenebroso lá que dava bom para todo mundo. Mas isso aí sempre tem. E ele dava 3 matérias. Falei, meu Deus do céu, isso aí nem sonho. Mas eu continuei estudando e tirando média superior a 8,5, até que eu encontrei o Big Ben pela minha frente. Aí eu falei, bom, agora é vida ou morte, né? Ou eu ou ele? Aí ele deu aula no primeiro mês. Aí no fim do mês ele falou que queria que a gente defendesse uma tese. Ele, Big Ben, havia passado no concurso para catedrático recente, porque ele tinha sido expulso da escola por dar bomba de todo mundo. Eu tinha que chamar ela Big Bang, Big Bang, Bang, então, não Big Bang. Né? Mas por causa do grande Big Bang, né? Eu escrever sobre o quê? Não, você vai escrever sobre um assunto de engenharia, mas eu vou defender uma tese. Eu fui na tese dele e comecei a ler a tese dele e vi um erro. Cheguei na aula, comecei a falar, a minha tese vai ser sobre a sua tese. E ele? Pois não, o que você vai dizer sobre a minha tese? Eu falei, eu chego lá. E comecei, até que eu provei por A mais B que a tese dele estava errada. E ele? Ele tinha passado, feito exame de catedrático. E alguém aprovou aquela tese. Esse homem perdeu a cor, ele ficou branco. Ele olhou, viu minha explicação, pediu para mim repetir umas 10 vezes. E falou, está encerrada a aula por hoje. Foi embora. Meu colega Sérgio virou para mim, você é maluco, se você tinha que falar sobre isso. Por que não falou outra coisa? Você pode cutucar a onça com a vara curta. Esse homem vai te dar uma ferrada que você vai perder até o rumo de casa. 2 dias depois eu tive aula com ele, eu fui tremendo para a aula. Eu vou dar as notas das teses que vocês defenderam. Salomão, 10. Você tinha razão, eu errei. E eu já publiquei minha errata. E vai sair a minha errata baseada na sua exposição. E eu vou te dar o 10. E eu passei nas 3 matérias dele com média 10. Média. Todas as provas. Aí chegou no final, terminamos o curso e tal, teve o dia da formatura, foi meu pai, foi meu avô, foi a família toda, no cinema, no Cine São José e Ouro Preto. Entregou os diplomas, aquela formatura convencional, normal. Quando terminou tudo, o diretor da escola, o reitor, né, diz que pela primeira vez em 80 anos a escola concedia o título de engenheiro laureado a um engenheiro que tinha conseguido fazer média superior a 8,5 em todas as matérias. Cinema veio abaixo, tantas palmas e o hino nacional tocando. E ele falou de uma maneira muito solene, porque ele disse em nome do presidente da República do Brasil, de acordo com o que diz, tal. Minha perna tremia e até hoje eu falo, eu me emociono. Não, mas é normal. É um dos momentos mais importantes da minha vida. E a partir daquele dia, Guilherme, eu tenho visto o seguinte: a gente tem que fazer tudo perfeito. Eu não posso trabalhar visando dinheiro. Eu trabalho visando a perfeição. Minha obra tem que ser perfeita. Meu trabalho tem que ser perfeito. É claro que eu não consigo, porque sou humano, erro. Muitas vezes o acúmulo de
de afazeres me impede de fazer o que eu quero, mas eu procuro honrar meu pai, meu avô, não sendo ganancioso por dinheiro e tentando mostrar para os meus filhos que o fazer bem feito e, antes de tudo, ser honesto, não se deixar seduzir por oportunidades que muitas e muitas vezes eu tenho nas mãos de ser um homem rico à custa de atos ilícitos. Eu jamais me deixei seduzir por qualquer tipo de, eu chamo de moralidade. Porque eu vejo pessoas confiar cegamente no meu trabalho. E eu não posso trair isso sendo desonesto, não fazendo o meu trabalho bem feito, não cumprindo com as minhas obrigações. Eu acho que essa é a grande fortuna que minha família me legou. Fortuna de verdade é conversar com pessoas como o senhor, viu, doutor Jorge? Eu confesso, estou emocionado aqui e acho que é muito bom a gente conversar, historiar justamente para isso, né? Resgatar a história dos nossos antepassados, a nossa história, acho que é muito importante. E eu acho que a gente pode fazer isso também, até para mostrar para a amiga assinante em fotos, né? Nada melhor do que fotos para a gente resgatar. Vamos abrir esse álbum aí, vamos mostrar para o pessoal o que tem aqui. Isso aqui eu começo em data cronológica a vida do meu avô. Aqui está meu avô, a condecoração que ele recebeu do czar, a minha avó, a família do meu avô, a família no Brasil do meu avô, a loja de Araguari. Nossa, mas que, meu Deus, e como era bem montado e arrumadinho, né? Isso aqui são cartas que ele recebia de Abustã, de Acos, certo? Isso aqui, ele no Rio de Janeiro, com o Dr. Herbert Moser, presidente da Federação Brasileira de Imprensa. Essa aqui, uma biografia que ele escreveu, certo? Fotografias das famílias árabes. Fotografia aqui no Brasil da família do meu avô paterno e materno, junto com o patriarca da Antioquia, que me concedeu o título de comendador em Anápolis. Aqui está fotografias dele. Notícias de jornais, dando conhecimento da criação da Casa da Criança em Anápolis. Fotografia da minha casa, que hoje é um laboratório. Não, e não mudou nada. Não mudou nada. Só o doutor Roberto envelheceu um pouquinho. Envelheceu, emagreceu. Aqui é São Vicente de Paula, certo? Aqui, fotografia da olaria, cerâmica, certo? Aqui com pessoas de Anápolis, pessoas ilustres de Anápolis, fotografias da cerâmica. Aqui, o que escreveu o professor Arnaldo Timbe, que ele copiou e transcreveu o que meu avô escreveu em 1947 e que meu avô traduziu para o jornal O Anápolis. Título de cidadão anapolino. Inauguração do grupo escolar. E documentos, cartas. Documentos de época, né? Documentos da época. Discurso da professora, diretora da escola.
Esse é um verdadeiro tesouro, né? E culminou nos 100 anos de Anápolis, quando eles estavam selecionando os nomes das pessoas que deviam receber Comenda, né? a comenda. Comenda Zeca Batista. A comenda Zeca Batista, nossa família teve 3 nomes a serem escolhidos: o nome do meu avô, do meu pai e da minha tia. Como eu não podia ou não deveria colocar 3 pessoas da família, eles resolveram dar a comenda para a família Salomão, em vez de dar para o meu avô, para o meu pai e para a minha tia. E eu fui a pessoa que recebeu a comenda e guardo com muito carinho essa comenda. Com carinho também a gente guarda essa entrevista, que a gente fala, né? De início, falando assim, 45 minutos. As pessoas falam, puxa vida, mas 45 minutos, será que eu vou dar conta de falar isso tudo? E eu tenho certeza absoluta, o Dr. Jorge Salomão Filho, ele falaria por mais 2 ou 3 programas com certeza. Mas o tempo é curto, né? A gente tem que encerrar. Eu queria somente uma mensagem final do senhor para a colônia, né? Já que o senhor morou tantos anos em Anápolis e hoje está em Brasília. Eu acho que até hoje eu moro em Anápolis, porque o coração está lá. A minha mensagem é que os filhos escrevam, guardem documentos sobre seus pais. Essa criançada que anda por aí, eu pediria que você lesse. Eu vou ler, eu vou levar essa cópia. Não, eu queria que você lesse. Isso aqui é pouco, mas é tudo que eu quero deixar. Eu posso encerrar com essa leitura, então? Por favor. Então vamos lá. Através de sua história, estará contando a história de seus pais, seus irmãos e de seus filhos. Não se prenda a datas ou nomes completos. Simplesmente escreva sua vida. Tudo que lembrar. Não deixe para os seus filhos a obscuridade de sua vida. Você ganhou de Deus 1.440 minutos por dia. Dê 14 minutos por dia para os seus descendentes. Já construí em minha vida centenas de prédios. Nenhum deles tem a importância do pouco que já escrevi. Seu maior amigo, seu pai, Jorge Salomão Filho. E dessa forma, a gente encerra o programa agradecendo mais uma vez a deferência, né? O carinho de receber a gente e resgatar mais um pouquinho da história da imigração sírio-libanesa no centro-oeste brasileiro e hoje, mais especificamente, estivemos na cidade de Brasília. Eu que agradeço. Agradeço muito a presença de vocês. Espero que de uma maneira ou de outra eu possa contribuir para que a colônia árabe continue a resgatar sempre a memória dos seus antepassados. Tá certo, amiga assinante, mais uma vez, muito obrigado. Na próxima semana a gente volta de outro local para contar mais um pouquinho dessa história. Até logo mais.